suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom e que alegria estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 19 de novembro, Dia da Bandeira, o símbolo maior da nossa pátria. Nós vemos aqui as cores verde que nos fala de esperança, o amarelo que nos fala da riqueza, o azul estrelado que nos lembra das noites em que nós estamos agradecendo a Deus pela beleza que é o nosso país. E o nosso lema maior, ordem e progresso. Nesse Dia da Bandeira, nós que fazemos o programa Opção para a Vida, dedicamos e oferecemos este programa a todos os nossos patrícios, lembrando o símbolo maior da nossa pátria. E nós vamos orar nesse momento pelas autoridades constituídas, até porque na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, ele faz essa advertência. Para nós orarmos intercessoriamente por todas as autoridades que são constituídas por Deus, desde o chefe da nação. Aliás, o seu lema foi esse, né? Da sua campanha. A família acima de tudo, Deus acima de todos. E é por isso que essa nação tem realmente superado as crises e, em especial, durante esse período dessa doença que se alastrou em todo o mundo. Deus tem nos dado graça, Deus tem nos abençoado, Deus tem enriquecido todos nós através do livramento que Ele tem dado a muitas famílias. Embora saibamos que muitos perderam as suas pessoas, perderam entes queridos, suas famílias, por conta dessa pandemia, mas nós temos motivo sobejo para sermos agradecidos a Deus. Por isso eu convido você agora a curvar a sua fronte e nesse Dia da Bandeira nós vamos dedicar este programa agradecidos a Deus pelo que Ele tem promovido a ordem e o progresso. Pai, queremos Te agradecer nessa oportunidade, quando celebramos o Dia da Bandeira, símbolo maior da nossa pátria, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor proteja esta nação, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos desfrutar da ordem e do progresso. Que o Senhor possa repreender todo o espírito de perturbação, de inquietação, contrário, que venha trazer qualquer desestabilização, tanto na área da saúde, quanto na área social, quanto na área econômica, política, enfim, que o Senhor guarde esta nação. Abençoe o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, bem como todos os seus assessores e aqueles que estão trabalhando para o bem comum de cada cidadão. Abençoe também as Forças Armadas, tanto civis quanto militares, para que nós possamos desfrutar de paz nesse país. É o que eu te oro e te peço já agradecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos de continuar orando, não é apenas agora, para que a ordem e o progresso seja realmente respeitada em toda essa nação. Porque a gente sabe que há ideologias de esquerda que só vão levar a nação à desordem, à baderna, e isso não é bom para nenhum país. Nós estamos vendo o que aconteceu agora na Venezuela, na Bolívia, na Argentina, países aqui vizinhos ao nosso país, que estão hoje sofrendo por conta de uma desordem que está sendo derramada, né? Está sendo realmente atingindo estes países. Oremos para que Deus guarde livre estes países, como guarde livre também o nosso Brasil.
Logo mais estaremos ouvindo o pastor Walker Neves, ele foi um dos oradores da nossa conferência pela ocasião do aniversário da Igreja do Calvário. E estaremos ouvindo logo mais o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Glória a Deus, pela nossa pátria, pelo nosso país, pela nossa nação. Fiquemos, portanto, com o cantor e pastor Luiz de Carvalho. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, Glória a Deus. pelos montes altos, Glória a Deus. pelo mar também, Glória a Deus. pelos passarinhos, Glória a Deus. pela noite e o dia, Glória a Deus. pela brisa leve Glória a Deus. que de longe vem, Glória a Deus. pelo alimento, Glória a Deus. pela habitação, pela amizade, Glória a Deus. de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Por esses meninos, Glória a Deus. por essas meninas, Glória a Deus. pela juventude, Glória a Deus. pelos anciões, Glória a Deus. pela pátria salva, Glória a Deus. pela liberdade Glória a Deus. e pelos que vivem Glória a Deus. em outras nações, Glória a Deus. pela caridade Glória a Deus. que alguém produz, pelos céus que um dia Glória a Deus. nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O tema de hoje é um tema muito especial, porque, embora eu recebi, obviamente, um tema que é Assim Cremos, o que nos faz ser congregacionais, o nosso irmão Jefferson, quando me convidou, me disse assim: pastor, é um domingo, é um dia de culto, não é uma quinta, então seria muito legal que o senhor pudesse fazer uma exposição bíblica. E eu, conversando com ele, nós chegamos a uma conclusão de que esse tema, o que nos faz ser congregacionais, eu quero destacar uma doutrina elementar da fé cristã, lembrar do que aconteceu ontem. Nós estamos, ontem foi 31 de outubro e nós estamos diante dos 503 anos da Reforma Protestante, e eu quero trazer essa noite uma doutrina que foi a base, ou que explodiu, socorro, a Reforma Protestante, que se chama a doutrina da justificação pela fé. Justificação pela fé. E por isso, eu queria convidar você a abrir a Bíblia no texto de Gálatas, capítulo número 5, versículo número 3, a versículo de número 15. Então, Gálatas, capítulo número 5, versículo de número 13 a 15. Embora eu desejarei fazer a exposição dessa passagem, dessa parte, eu queria ver se nós
vamos na carta aos Gálatas, né? E à luz disso a gente pensar em partes práticas, que é exatamente verso 13 a 15, como isso desemboca na prática, como a doutrina da justificação pela fé, ela me ajuda, ela ajuda você nesse aspecto da prática. O que nos faz ser congregacionais, acima de tudo, uma das coisas basilares da nossa história, né, congregacional, é a continuidade na doutrina defendida pelos grandes reformadores. Naquilo que eclodiu, né, na boca de Lutero, eu gostaria que a gente pudesse meditar hoje. O que marca os congregacionais é a fidelidade à mensagem que Deus nos deu por meio da Escritura Sagrada. Nós fomos chamados, e o que marca as igrejas históricas ao longo de toda a trajetória é isso. Essas igrejas, elas se mantêm fiéis ao longo da caminhada. Eu gostaria que você pudesse olhar isso e ter muita alegria de você ser um congregacional, que por mais que venham novidades, atualizações da Escritura, nós não precisamos atualizar aquilo que é mais atualizado, como diria o Billy Graham, do que o jornal de amanhã. Nós mantemos a fidelidade à Escritura Sagrada, e isso é uma das grandes marcas dos congregacionais. Diz assim a santa palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo de número 13, ele diz assim: porque vós, irmãos, fomos chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Meus irmãos, baixe sua cabeça uma vez mais, vamos dar graças ao Senhor por essa passagem preciosa. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida dessa igreja e pela preservação da tua palavra. Obrigado pela vida dos pastores, pastor Júnior, pastor Bosco, que tem sido homens usados por ti nesse trabalho da preservação da tua palavra. Conforme o pastor Júnior já orou pela nossa vida, eu quero orar pela vida dessa igreja. Que o teu povo esteja ávido sempre para escutar a tua gloriosa palavra. A palavra que realmente é tua e que encontra guarida sempre no coração do teu povo. Para a glória tua, alegria nossa, nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria junto com você pensar sobre a doutrina da justificação pela fé. E eu queria compartilhar com você uma fala, né? O pastor Júnior, o pastor Bosco sabe disso. Nós estamos estudando, né, nas nossas reuniões de quarta-feira. Nós temos uma reunião de quarta-feira dos pastores. E nós estamos estudando esse livro aqui, ó. Irmãos, nós não somos profissionais. E esse livro é muito interessante porque ele fala ou nos desafia como pastores a vivenciarmos o ministério pastoral de maneira radical. E lembrando do que nós estudamos algumas semanas atrás, nós estudamos exatamente um capítulo que fala assim, ó: irmãos, vivam e preguem a doutrina da justificação pela fé. E escute, porque eu quero fazer com que você venha comigo nessa percepção da doutrina da justificação pela fé e ver como isso foi forte na vida de homens como Martinho Lutero, porque ele disse uma coisa interessantíssima. Ele disse que a doutrina da justificação pela fé era exatamente as portas do paraíso para ele. É impressionante porque ele disse assim, escute, o Lutero falou as seguintes palavras: embora vivesse como um monge irrepreensível, eu me sentia um pecador diante de Deus, com a consciência muito perturbada. Escute, era incapaz de acreditar que minha satisfação o apaziguava. Não, eu não o amava. Você está escutando um monge dentro de um mosteiro dizendo, eu não amava Deus. Escuta só, eu odiava a Deus. Palavras de Lutero, tá? Eu odiava o Deus justo
que punia os pecadores, e secretamente, quando não usava da blasfêmia, mas murmurando muito, sentia raiva de Deus. E dizia, ele falava, como se de fato não bastasse que nós, miseráveis pecadores, eternamente perdidos devido ao pecado original, fôssemos afligidos por todo tipo de calamidade pela lei do decálogo, Deus ainda acrescenta sofrimento atrás de sofrimento por meio do evangelho, ameaçando-nos com ira justificada. Ou seja, eu tenho ódio desse Deus justo que pune pecadores. Aí ele diz uma coisa muito especial, foi quando ele começou a descobrir a doutrina da justificação pela fé. Aí ele diz assim, presta atenção: por fim, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, observei cuidadosamente o contexto das palavras. Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aí ele diz, nesse momento comecei a perceber que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive de acordo com o dom de Deus, ou seja, pela fé. Isso significava que a justiça de Deus é revelada por meio do evangelho, ou seja, a justiça passiva com a qual Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Concluo as palavras dele quando ele diz assim, escute só, ali eu senti que havia nascido de novo e tinha entrado pelas portas abertas do paraíso. Ali uma face totalmente nova das escrituras surgiu diante de mim. Então exaltei com a voz mais suave, com um amor tão grande quanto o ódio que eu costumava sentir. A justiça de Deus. Por isso essa passagem de Paulo se tornou para mim as portas do paraíso. O que está querendo dizer com isso? Uma coisa simples. É que nós estamos sempre nessa dinâmica, querendo ou nos acostumando com essa ideia de sempre conquistar algo pelo nosso esforço. É por isso que você escuta muitas vezes cristãos que dizem assim, olha, Jesus, mas não viva de determinada forma não, para ver se você vai subir. Ou seja, é Jesus e é sempre Jesus e mais alguma coisa. Esse é o grande problema, sabe por quê? Porque não é só Jesus, é Jesus e o que eu faço. E o que significa dizer é que assim nós não acreditamos na suficiência da obra de Cristo. A obra de Cristo não é suficiente para pagar pelos meus pecados, escute, passados, presentes, inclusive os futuros. E aí o que é que a gente faz? A gente diz assim, olha, é Cristo mais alguma coisa. É Cristo mais a vida que eu levo. Olha, não viva de determinada forma não, para ver se você é salvo. A questão é simples, e não pense que eu estou trazendo uma heresia aqui não, porque eu creio, as escrituras nos ensinam, que nós devemos levar uma vida santa. Mas a gente não deve levar uma vida santa para conquistar salvação. Eu vivo uma vida santa porque eu já fui conquistado por essa salvação. A vida santa é uma consequência natural de alguém que foi alcançado por Deus, não alguém que quer alcançar a salvação. Essa é a grande diferença do cristianismo para qualquer outra coisa que você enxerga no mundo. Ele nos salvou por sua obra suficiente. Não depende do que eu faço, depende do que ele fez. Isso se chama a doutrina da suficiência da obra de Cristo, ou a doutrina da justificação pela fé. E aí eu queria que você viesse junto comigo, porque diante disso eu queria contar uma historinha e eu retorno nela no final do meu sermão. Presta atenção, a historinha é mais ou menos o seguinte, conta a história que um homem estava de trás de um balcão de uma loja, quando percebeu que uma garotinha pequenininha, ela colocou o seu nariz e começou a tentar enxergar um objeto que estava dentro daquela loja. Ela botou o narizinho lá, amassou o narizinho e o dono da loja ficou apenas aguardando o que aquela garotinha queria. Ela entrou na loja e pediu para ver um colar de turquesa, que é aquela pedra azul. E ela disse assim, eu quero ver esse colar. E ela disse, é para minha irmã, pode fazer um pacote bem bonito. E é interessante porque o dono da loja, desconfiado com a garotinha, que tinha por volta dos seus 7, 8 anos, ele disse assim, quanto de dinheiro você tem? Porque ele não acreditava que ela tinha dinheiro suficiente. Sem hesitar, a garotinha colocou a mão assim no bolso e arrancou uma meia toda enrolada, cheia de coisa dentro.
E começou a desamarrar, até que colocou sua fortuna lá em cima. E a sua fortuna era apenas algumas moedas que ela estava orgulhosa de apresentar ali. O que é que aconteceu? Aquele homem, quando ia falar, ela disse assim: calma, eu quero dizer para o senhor, eu quero dar esse presente para a minha irmã mais velha. Sabe por quê? Porque desde que a minha mãe morreu, é ela que cuida da gente, e a bichinha não tem nem tempo para ela. E é aniversário dela, moço. Eu queria muito dar esse colar, porque eu tenho certeza que ela ficará muito feliz. Sabe por quê? O colar de turquesa azul é da cor dos olhos dela. Ela vai ficar feliz demais. E a resposta daquele homem foi: eu sei que você está doido para saber aí, mas eu vou segurar um pouquinho e guardar para você, contar o final para você só no fim do sermão. Pode ser? Eu sei que você ficou chateado comigo, mas vamos fazer esse trato? No fim do sermão eu conto. Que aí você fica ou pelo sermão ou fica pelo fim da história. Um dos dois, mas eu espero que você fique. Vamos lá. O que essa passagem tem a nos dizer? Rapidinho. Essa carta aos Gálatas, lembre, Gálatas não é um povo só. Era Galácia, era uma região. Você pode até buscar nos mapas que você tem aí no fim da sua Bíblia. Geralmente a gente compra umas Bíblias grandes, vem mapas atrás. E você vai perceber que nas viagens missionárias do apóstolo Paulo tem uma região chamada de Galácia. Lá você encontra cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Tudo isso fazia parte dessa região da Galácia, ou seja, esse povo estava sendo influenciado aí. E Paulo saiu evangelizando e plantando igrejas em toda essa região da Galácia. Só que o que acontece, eu queria destacar aqui, segunda coisa, é que quando Paulo começa a plantar essas comunidades, lembre-se que ele também escreve cartas para orientar como esse povo deve proceder, como esse povo deve viver. E o que acontece? Aqui temos uma coisa curiosa, muito interessante, eu acredito. Por quê? Porque é provável que a carta aos Gálatas seja o documento mais antigo do Novo Testamento. Ou, se alguns acreditam que é Tiago mais antigo, Gálatas seria inevitavelmente o segundo documento mais antigo. Agora, o que isso tem a ver com a nossa discussão aqui? Simples, é porque se esse é o segundo documento mais antigo ou o primeiro, é muito interessante pensar que essa doutrina já era crida e pregada desde os primórdios da fé cristã. Já no início da fé cristã, já era uma doutrina que estava sendo pregada. E aí Paulo escreve essa carta para dizer assim: meus irmãos, estou preocupado com a realidade de vocês, e eu espero que vocês escutem o que eu tenho a dizer. Por quê? Porque dentro da igreja entrou uns homens que eles começaram a ensinar algumas coisas erradas para eles. Eles eram conhecidos como judaizantes. Eles entraram na igreja e começaram a trazer um ensino totalmente diferente daquele que Paulo tinha expresso, ensinado a eles. Só para você saber qual era, vem comigo em Atos capítulo 15, versículo 1 e versículo 5. Escute qual era o ensino que esse pessoal aqui trazia para destruir o verdadeiro evangelho, ou deturpar o verdadeiro evangelho. Está lá, Atos capítulo 15, versículo de número 1 e versículo número 5. Olha o que diz lá. Achou lá? Vamos lá. Atos capítulo 15, versículo número 1. Olha qual era o ensino, o que a gente começou a dizer. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. Olha o que eles ensinavam. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Primeira coisa, vocês creem em Jesus? Ótimo, maravilha. Mas se vocês não se circuncidarem, não tem como salvar. Ou seja, é Jesus mais circuncisão. Jesus só não resolve. Você precisa se circuncidar. Agora pula para o verso 5, olha o que ele diz lá. Verso número 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, qual é o segundo ensino? Se vocês não observarem a lei de Moisés, não serão salvos. Percebeu? É Jesus mais.
Jesus mais circuncisão. Jesus mais circuncisão e observar a lei de Moisés. Presta atenção nisso. Não é que você não deve observar a palavra de Deus. Pelo contrário. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, não é que a gente está falando contra isso. O que a gente está dizendo, e o que Paulo vai dizer é que você obedece, mas porque expressa amor, não é para você conquistar salvação. Você obedece por gratidão e amor, mas não para conquistar algo. Por quê? Porque esse algo que muitas vezes você quer conquistar, já conquistaram para você. Jesus já conquistou para nós. A vida agora é uma consequência de alguém que já foi alcançado por ele. Qual é a bronca? Qual é o problema? Volta agora para Gálatas. A gente vai dar uma passeada no livro e a gente finda lá no capítulo 5. Vai lá, Gálatas capítulo 1, versículo de número 6. Olha o que diz lá. Vamos lá? Gálatas 1, 6. Gálatas 1, 6. Achou? Vamos para lá. Gálatas capítulo 1, versículo 6. O que ele diz? A primeira expressão que ele usa aí qual é? Admira-me. Talvez na sua Bíblia aí está assim, ó, chocado. Eu estou besta, Paulo dizendo assim, não é possível. Estou chocado. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou impressionado pela receptividade de vocês. Essa turma está ensinando que é Jesus e mais alguma coisa, e vocês estão dizendo assim, que bênção, que maravilha, é isso mesmo, glória a Deus, aleluia, é quase isso que Paulo está dizendo aqui. Então, eu estou chocado com essa receptividade de vocês. Pula para o verso 7, olha o que ele diz lá, versículo número 7, olha lá. O qual não é outro, ou seja, não é evangelho, tá? Na realidade não é o evangelho, e ele deixa claro que tem gente trabalhando. Olha o que ele diz, verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter. A palavra perverter é distorcer o evangelho. Acredito que você, telespectador, há de convir porque temos que fazer esta interrupção, nosso tempo está indo embora. Mas você está convidado amanhã a ouvir a continuidade desta mensagem ministrada pelo pastor Walker Neves, que pregou na abertura do aniversário da Igreja do Calvário no primeiro domingo deste mês. Diga-se de passagem que a festa continua. No segundo domingo nós tivemos o pastor Moisés, da Igreja Congregacional do Catolé, e o cantor Juliano, a cantora Socorro Teles também no terceiro domingo voltou a estar conosco. Ministramos uma palavra muito importante sobre uma tão grande nuvem. E no próximo domingo vai estar pregando em nossa igreja o pastor Manuel, da Igreja do Centenário, acompanhado pelo presbítero Ângelo Roncalli. No encerramento estaremos ouvindo o pastor Júnior, de uma das nossas congregações, e naquela ocasião estaremos ouvindo o Conjunto Coral Saracali pela passagem do seu 40º aniversário de organização eclesiástica na área do louvor, e portanto você não pode perder. Para aqueles que não sabem o endereço da nossa igreja, o nosso templo está situado às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início ali do giradouro da Avenida Brasília. Lembrando que os nossos cultos de escola dominical têm início às 9 horas da manhã e à noite às 18 horas. Você está convidado com a sua família, o que muito nos honrará prestigiar o aniversário da igreja, bem como também os 503 anos da Reforma Protestante, e será celebrado simultaneamente. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por